Um garoto fracassado que está prestes a ir de arrasta. Quase desiste de tudo, mas é salvo por pescadores. Com o tempo viram amigos, mas ainda pensa em desistir. E com o tempo descobre algo que mudaria a vida de todos. Um novo dia, bem chuvoso, quase apocalíptico. Um tufão está se aproximando da cidade. Lá na Every Mart, vemos Ice reclamando que a sessão de fotos estava cancelada por conta da chuva. Bem triste, ela é surpreendida por Takaki, que chega semi-vivo na loja. Quase foi levado pelo tufão. Ele chegou na loja bem mais cedo, porque, pelo que parece, a chuva pioraria. Ice cai na mesa, realmente ficaria plantada por ali após o expediente. Até porque o gerente havia lhe avisado para ficar um pouco por ali até a chuva estiar. Dentro da sala de descanso, o gerente vê na televisão um repórter quase sendo levado pelo tufão. Realmente aquela chuva demoraria a passar. Hana aparece por ali, vestida para pescar, e finge que estava tudo bem. Mas, durante o caminho, Takaki pergunta se a garota iria pescar. Ela nega e avisa que sairia apenas para ver o canal. Takaki sabe que é mentira, mas ela peita e diz que iria na loja comprar uns refrigerantes. De fininho vai saindo da loja, mas o cabelo rosa impede. O vício dela em pesca tem que ser escrito nos livros de história, tá maluco? Agora, todos estavam presos dentro da loja. Sasaki está no balcão, fingindo estar trabalhando, até porque estava praticando um tipo de nó para pesca. Ele tenta, mas falha miseravelmente. Hana aparece, e o garoto a avisa que estava tentando praticar um nó de união FG. A garota pensa e manda real. Se ele saísse para pescar, ele veria o Aquaman. Ele estava proibido de pescar naquele dia. Sasaki encara e pensa se ele tinha cara de palhaço ou algo parecido. Takaki está na sala de descanso, fugindo do trabalho. Por lá, pergunta a Hana como Sasaki estava no trabalho, mas a garota avisa que ele estava querendo sair para pescar, mas que ela havia dado uma bronca no garoto. Do outro lado, o gerente levanta e fica chorando que o último mês foi bem fraco nas vendas e que esse, pelo visto, pioraria, já que não parava de chover. E para piorar, o rolê de todos ali foram cancelados. Até porque nenhuma pessoa normal sairia dali para fazer qualquer coisa, até pescar, né? Ice discorda e diz que ouviu falar que pescar em temporais dava bom. Takaki vira o professor e ensina que pescar em temporais ajudava a isca artificial a se parecer mais com um peixe, porque a água ficava mais turva e que os peixes grandes e pequenos se concentravam em torno de enseadas ou outros lugares mais perto da maré, para fugir da tempestade, e que eles ficavam mais ativos por conta da pressão da água, ou seja, ficavam ligados nos 220. Porém, não valia a pena se a vida corresse perigo. Ice comenta que também estava ativa e com muita fome. O patrão pede clemência e fala para ela ir comprar algo na loja para comer para ajudar nas vendas. Ela tá com preguiça, vai na geladeira e vê que só tinha cerveja. Não tem jeito, ela teria que comprar algo. Com isso, Hana fica se perguntando se valia a pena deixar a loja aberta com aquele temporal, e o gerente, bem patrão, avisa que poderia entrar algum cliente e que os funcionários tinham que trabalhar. Deixa ele descobrir o fuzuê da escala 6x1. Volta para a loja e Sasaki ainda está apanhando no nó. Ice aparece por ali com 150 salgadinhos. Ela estava se sentindo bem ativa. Ela volta para a sala de descanso e todos aproveitam para comer os salgadinhos. Eles estão tão entediados que fingem pescar peixe junto com o gerente, que vira um ninja da vila oculta da folha e pega todos os salgadinhos. Takaki pesa o rolê e avisa que todos ali estavam trabalhando. Mas Ice joga a carta reversa e questiona o garoto, já que ele estava no horário de trabalho dele. Porém, o Zé Preguiça sai e deixa todos no vácuo. O gerente, com fome, pergunta se Ice tinha comprado algum vegetal, porque ele estava na era fitness e queria chegar no nível do Siban. Nisso, ele pede para Aruá cozinhar algo saudável e ele topa. O patrão vai para a loja, compra alguns ingredientes para fazer um refogado. Enquanto Sasaki continua apanhando no nó, o gerente aparece e manda o garoto trabalhar. Sasaki avisa que não tinha ninguém por ali e que por isso estava praticando o nó FG. O gerente dá algumas dicas enquanto passa o produto. Voltam para a sala e Aruá prepara o rango, enquanto Takaki imita gato para Hana. Ice, brocada, pergunta o que o crush estava fazendo, e ele avisa que era salada de frango shampoo. Ice está varada e avisa que o ajudaria. Por outro lado, Hana e Takaki vão incomodar Sasaki, fazendo cara de gato. O garoto acha que Takaki havia bebido. Ele tava maluco. O rango tá pronto e o patrão fica feliz. A dieta tava on e o shape tava vindo. Ice, por outro lado, estava preparando o nabe, porque estava com fome de pedreiro. Takaki quer comer tudo, inclusive beber todas. E pra piorar, o gerente vai junto. Sasaki, agora, acha que não tem cara de palhaço, mas sim o dono do circo. Ele volta a praticar o nó e é surpreendido pelos agiotas. Ele assusta e pergunta se ainda estava devendo a alma. Eles o tranquilizam e avisam que estava ali apenas para comprar algumas toalhas e que aquilo foi uma mera coincidência. Chega a chefa, quase indo de arrasta. Nada havia mudado para os trapalhões. Por conta da situação, eles aproveitam para tomar banho na loja, sendo autorizados pelo gerente. Eles avisam que queriam comer algo quente, se tinha algo por lá. Eles falam que tinha apenas nabe, mas a chefe os avisa que havia acabado de ganhar um tamboril, e se por ali tinha um cozinheiro. Para aproveitar, os outros agiotas tinham cogumelos e vários vegetais. Aruá não perde tempo e prepara o rango para geral. O rango tá pronto e deu fome até aqui. Todos experimentam e curtem pra caramba. Tava bom demais. Takaki tá felizão, onde ele poderia trabalhar, beber e comer. O gerente chega e manda pro garoto que ele só não era mais
folgado por falta de espaço. E Sasaki não perde tempo e fala que o garoto deixou ele trabalhando o expediente inteiro enquanto ele ficava bebendo. Mas Takaki, que não é besta, fala para o garoto que ele era tonto porque queria pescar no meio do tufão e Hana concorda. E os agiotas entram no clima e conversam com todos enquanto o gerente fica no vape e na cerveja. Hana percebe que Sasaki estava na luta e pergunta se aquilo sairia ou não. Os agiotas perguntam que tipo de nó era aquele e Hana os avisa que era o nó que unia dois tipos de linhas que se complementavam em suas fraquezas, que assim ficavam mais fortes. Ela até demonstra e faz o nó em 5 segundos e os agiotas piram na habilidade da guria. Enquanto sofre no nó, Hana pergunta se o garoto finalmente havia deitado para a pesca e ele confirma que gostava desde que pegasse um peixe bem grande. E ele também gostava de estar com os amigos, especialmente quando voltavam da pesca, já que ele descobria algo novo sobre a cidade. Sasaki termina e nem acredita que conseguiu. Hana pergunta se ele estava com a caixa de iscas artificiais e o garoto a pega e mostra a garota. Ela o avisa que naquele dia em que eles foram pescar os peixes pequenos, o garoto quase pegou um peixe grande, já que na isca tinha a marca da mordida. Takaki afirma que era uma cavala espanhola. Os amigos falam para o garoto que se ele continuasse assim, logo pegaria o maior peixe da loja. A chuva para e os agiotas vão embora, mas antes agradecem pelo tempo. A chefa fala para Sasaki se cuidar e que se ele precisasse, eles até emprestariam dinheiro para o garoto. O dia termina e o gerente manda todos trabalharem. Afinal, ele nem sabia sobre o fim da escala 6x1 e coloca todo mundo no trabalho. Só que não. Hana está com uma caixa cheia de equipamentos de pesca, que o gerente havia pedido para ela levar para assim consertar todos eles. No caminho, Sasaki percebe que o hospital que o gerente está hospitalizado é o mesmo que ele recebeu a notícia da doença e fica bem preocupado. Por lá, ao chegarem, ele inventa 1001 desculpas para não entrar, porém, os amigos suspeitam de algo estranho. Sem tempo, o Prota sai correndo de lá. Em casa, o Prota está descamando um peixe e pensando no pior dia de sua vida, o dia em que descobriu a doença. Contudo, Takaki volta para casa e ele acaba fingindo que estava tudo bem, o que não estava. Os dois se juntam para jantar e o Cabelo Rosa acaba perguntando o que houve com Sasaki, já que ele saiu correndo desesperado lá do hospital. O Prota promete que não era nada demais, só algumas bobagens que deveria resolver, mas que agora estava tudo certo. Takaki fica aliviado e avisa que está tudo bem com o gerente. Ocorre que Sasaki está bem fora da casinha e nem ouve um amigo, pensa apenas no pior dia de sua vida. Nisso, fica tão avoado que esquece a geladeira aberta e sai correndo para fechá-la. Ele está bem mal e muito preocupado com o tempo restante que tinha. O dia amanhece e ele está passando mal. Takaki percebe e liga até Avery Mart para algum amigo substituí-lo. O Prota, desesperado, vai até o banheiro e acaba deixando o celular cair, mas Takaki pega e começa a ler o que ele estava pesquisando por ali. Sasaki sai do banheiro, pega o celular e diz que acha que seria intoxicação alimentar, já que o peixe que comeram na janta estava há muito tempo na geladeira. Ele está aliviado, mas Takaki não entende o motivo. Por fim, o Cabelo Rosa vai trabalhar e por lá avisa a Ice como o garoto estava, que tiraria o dia para descansar, mas que não era nada sério. Ice acha que não era algo tão simples e que suspeitava que o Prota não estivesse bem, pois há algumas semanas ele havia perguntado a ela o que ela faria se tivesse apenas 2 anos de vida, que tinha caroço nesse angu. Por um lado, Takaki fica bem preocupado e pensativo. À tarde, os amigos saem para pescar robalo. Hana está bem animada, pois eles poderiam ter mais de 80 centímetros, o que também anima Sasaki, que só queria pegar peixes grandes. Os dois chegam por lá e se preparam para pescar. Sasaki está perto de Takaki, enquanto Hana prefere ficar sozinha para assim pegar os maiores. O que acontece, uma vez que só ela consegue pegar. O dia está terminando e Hana avisa aos amigos que iria embora, pois o turno dela havia começado. Já eles ficariam um pouco mais. Por lá, continuam tentando, até que Sasaki fisga um bem grande, mas como de costume, acaba perdendo. Os dois continuam tentando, e durante a pesca, Takaki lembra o amigo que fazia algum tempo que moravam juntos, e se ele desapareceria como da primeira vez, pois ele lembra que o Prota havia falado a ele que não viveria muito tempo, se ele havia dito isso apenas de brincadeira. Sasaki fala que nem lembrava e que era brincadeira. Takaki duvida, pois ele havia dito a Ice sobre viver apenas 2 anos e que ele viu no histórico do celular do amigo uma pesquisa sobre uma doença bem desconhecida. O Prota pede para o amigo não se preocupar porque estava tudo bem. Isso não convence muito Takaki, mas ele manda um ok bem seco pro amigo. Nisso, ele comenta que teve um irmão mais novo e que ele havia ido de arrasta há 3 anos, que ele se preocupa com os amigos e que esperava que Sasaki o entendesse. Dito isso, vão embora. Durante o caminho para casa, o Prota o avisa que não sabia como estava agora, pois ele havia feito um diagnóstico há um tempo atrás e deveria fazer um novo, mas que tinha medo porque deveria repetir o exame e tinha muito medo de descobrir se a doença era real ou não. Takaki fala para o amigo ir, pois ele o apoiaria, se o resultado fosse positivo ou negativo. Os dias passam e Sasaki fica pensativo se iria ou não.
não. Além do mais, ele era grato pela ajuda do amigo, mas não sabia se queria apoio, muito menos se queria voltar para o hospital. O dia está terminando, e lá na Evermart, Sasaki é surpreendido por um cliente que nunca havia ido até lá. Enquanto o atende, o estranho pergunta ao Prota se Takaki trabalhava por ali. Ele confirma, mas o avisa que ele não estava no momento. O estranho acaba se revelando. Ele é tio de Takaki e ele estava muito preocupado com o sobrinho. O Prota o avisa que não sabia quando ele estaria por ali, e o Velote acaba avisando que voltaria depois. Sasaki está bem preocupado e pergunta se aconteceu algo com Takaki e se poderia ajudar. O velhote o avisa que o sobrinho havia saído de casa há 3 anos e não falava mais com ninguém da família desde a morte do irmão. E para piorar, ele não tinha ido nem ver o túmulo do irmão. Takaki desapareceu da própria família. O turno de Sasaki termina e durante o caminho ele relembra os melhores momentos com o amigo e fica bem ansioso. Ele precisava conversar logo com ele. Sem fôlego, o Prota chega em casa. Por lá, Takaki pergunta se ele havia marcado a consulta no hospital. Sasaki avisa que ainda não, pois precisava achar o cartão do plano de saúde e precisava ver sobre a escala do trabalho, já que ele não queria mais faltar ao expediente. O amigo tenta ajudar e o avisa que não precisava se preocupar com o gerente. Contudo, o Prota fala que não queria ir ao hospital, que precisava de tempo para pensar. Takaki fica com raiva e pede para ele ir rápido, pois poderia piorar e que ele não estava levando isso a sério. Sasaki vai fugir, mas o amigo o impede. Cansado e com raiva, o Prota joga na cara do amigo que quem estava fugindo, pois o tio dele foi até Evermart e contou tudo para ele, inclusive que ele não foi no túmulo do irmão até agora. Takaki perde a paciência e joga o Prota na parede. Fala que ele não sabia de nada e o problema não era dele. O Prota diz o mesmo, que o problema da doença era dele e que não precisava da ajuda de ninguém, pois tinha medo de saber mais sobre aquilo e que tinha crise só de lembrar. O Cabelo Rosa pega as chaves do carro e vai embora. Já o Prota quebra toda a casa, mas para quando lembra dos bons momentos que teve por ali com o amigo. Ele cai no choro, desesperado e sozinho, de novo. Em um flashback, vemos Takaki com o irmão. Por lá, ele o consola, falando que deveria ser mais forte do que nunca para sair de lá e ir pescar com ele. Porém, antes de ir embora, o irmão confessa que queria partir logo, para assim não ser um peso para a família. Takaki vira com raiva e acorda em sua minivan. Ele sai de lá, pega sua carretilha e se prepara para o quê? Isso mesmo, pescar. Volta para Evermart e a novidade? O gerente está de volta. Ele confessa que foram 3 longos dias, mas que estava bem, assim como as carretilhas que havia arrumado. Nisso, Sasaki entra na sala, mas o gerente fica confuso. Afinal, aquele dia era escala de Takaki. Ele, então, pergunta o que houve, mas o Prota comenta que iria cobrir o amigo. E Hana suspeita que os dois haviam brigado, mas o gerente duvida que uma briga boba não faria Takaki faltar o trabalho. Nishimori, bem fofoqueira, pergunta por que brigaram. Porém, Sasaki dá 1000 desculpas e avisa que o Cabelo Rosa havia saído de casa e que ele não sabia quando ele voltaria para casa. Logo, veste o uniforme e se prepara para mais um dia de trabalho. Durante o dia, todos os funcionários fofocam por que os dois amigos brigaram e chegam na conclusão de que foi por conta de algum mal-entendido, e bem pesado, pois Takaki não respondia mensagem de ninguém, que deixa todos preocupados. Em casa, Sasaki se sente mais uma vez na vida sozinho e sem amigo. Ele deita no sofá e fica relendo a última mensagem com o amigo, em que ele pedia para ele ir fazer mais um exame, o que o deixa triste. Porém, Hana liga para ele e o chama para sair. Nem preciso dizer para onde. Sasaki não está nada bem e erra todas as jogadas, que deixa Hana com raiva. Ela o avisa que ele não está concentrado e que deveria voltar para o planeta Terra. Ele confessa que estava bem fora da casinha e Hana o ignora, mostrando como que se faz. O tempo passa mais rápido que o normal e os dois estão sentados descansando. Enquanto conversam, Sasaki confessa que o tio de Takaki havia ido até a loja e se ela o conhecia. Hana diz que não, mas manda um reverse, questionando o garoto se aquele era o motivo da briga. Ele diz que sim, mas que não. Bem, mais ou menos. Hana confessa que não sabia muito sobre Takaki, pois conversavam apenas sobre trabalho e pesca, e que, por ela, estava tudo bem. E para o amigo também, já que ele parecia ser feliz daquele jeito. Contudo, ela não achava que aquela briga seria o fim do mundo, pois acreditava que os dois estavam arrependidos e que deveriam pedir desculpas um para o outro. Também diz a ele que no dia em que o acharam, Takaki era o que mais estava preocupado em salvá-lo. Sasaki fala a ela que agora estava decidido. Ele iria atrás do amigo para pedir desculpas. Antes, Hana diz que ele deveria ir pescar em vários lugares, pois assim acharia o amigo. E é exatamente o que ele faz. Durante a semana, durante o intervalo ou no dia de folga, Sasaki sai para pescar para encontrar um amigo. Durante o dia ou até a noite, ele estava decidido
decidem fazer as pazes e também pegar algum peixe. No final do dia, Sasaki está no apartamento e, depois de pensar bastante, decide ligar para o hospital e marcar uma consulta. E é o que ele faz. Um novo dia, e por lá, na Every Mart, ele fica bem ansioso para a consulta naquele dia. E todos percebem e perguntam a ele para onde iria. Ele confessa que iria para casa, mas Hana e Nishimori o chamam para pescar, mas ele diz que tinha compromisso. Elas acham que ele estava de rolo com alguém, afinal, achavam que ele tinha brigado com Takaki por conta de alguma mulher. Sasaki diz que não, mas todo mundo acha que ele estava assim de rolo. Fora dali, Sasaki vai embora em rumo ao hospital. A hora da verdade estava chegando. Afinal, ele iria de arrasta? O que aconteceria com a sua vida? A consulta termina, ele tem o resultado. Porém, antes de pensar no que faria a partir daquele dia, ele decide ir pescar. E, durante o caminho, ele encontra Takaki. O cabelo rosa estava ali, bem na sua frente. E é por aqui que o recap termina. Se você gostou, convido a curtir o vídeo e a se inscrever no canal, porque assim vai me ajudar bastante. Agora, está passando vários vídeos que eu já fiz aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.